principiantes, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês um pouco sobre algumas ações que a gente pode fazer dentro de um estabelecimento industrial para que a gente consiga melhorar a nossa eficiência energética, para que a gente consiga reduzir perdas de energia elétrica. Eu sou o engenheiro eletricista Wendler Matos. Antes da gente começar, por favor, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e comenta o que você achou e se tem alguma sugestão de melhoria. Bom, então, só para a gente começar a discussão, aproximadamente 41% do consumo de energia elétrica brasileiro advém do ambiente industrial. Então, a quantidade de energia de consumo no Brasil, a maior parte vem do ambiente industrial, sendo que, por curiosidade, dentro do ambiente industrial, a maior parte do consumo está relacionada com os motores elétricos, que é a força motriz. Então, sabendo que a maior parte do consumo de um país, no caso do nosso, advém das indústrias, medidas de otimização do uso de energia devem ser incentivadas permanentemente. A ideia de eficiência energética, pessoal, é a gente conseguir realizar o mesmo trabalho, a mesma ação, a mesma coisa que a gente quer que aconteça dentro de um processo de produção, porém usando menos energia elétrica. Ou seja, a gente se torna mais eficiente, a gente usa os nossos recursos de modo mais eficiente, reduzindo desperdícios, perdas de energia e também reduzindo gastos financeiros, Então, a implementação de medidas de eficiência energética estão associadas com a redução de perdas de energia e também uma redução de um consumo, como eu comentei. E possíveis consequências que você pode conseguir com uma ação de eficiência energética são: você pode reduzir o seu contrato de demanda, dependendo do quanto você vai economizar com a medida de eficiência, e você pode colocar o seu consumo mais descentralizado, tentar jogar ele por horário fora de ponta na medida do possível. A gente sabe que no horário de ponta do sistema elétrico, a energia é muito mais cara. Então, se você consegue descentralizar um pouco para horários um pouco mais fora de ponta, você vai ter um gasto financeiro menor, pagando energia. Então, aqui apenas para a gente ter uma visão, os potenciais de eficiência energética, a gente tem ações no âmbito técnico, econômico e de mercado. Porque é aquela questão, pessoal? Nem sempre a alternativa melhor, a alternativa mais técnica, vai ser mais viável economicamente. E nem sempre a alternativa mais viável economicamente vai se justificar tecnicamente. A gente tem que agradar a todo mundo. Então, do ponto de vista técnico, seria um potencial que considera a implantação das melhores alternativas técnicas sem nenhuma restrição econômica. Depois disso, a gente pega essas possíveis ações e começa a analisar sobre o viés econômico. A gente considera a questão técnica, mas também o valor financeiro, calculado com base em parâmetros de expansão, como custo marginal e taxa de desconto. Por fim, a gente pega as ações que também agradam ao mercado, que ele também considera nos cálculos parâmetros do consumidor, como tarifa e a taxa de retorno. É uma estimativa da redução de consumo de energia por meio de mecanismo de mercado. Agora sim a gente chega nas ações finais que podem ser implementadas. A gente tem algumas barreiras para implementar medidas de eficiência energética, como barreiras tecnológicas, equipamentos eficientes a custos menos competitivos. Essa questão seria, por exemplo, o governo incentivar empresas a desenvolver tecnologias e equipamentos mais eficientes, e a nossa indústria ela tem uma certa defasagem dentro desses mecanismos de eficiência energética. Barreiras culturais, como a falta de conhecimento das técnicas de uso eficiente, o gestor de indústrias que geralmente vai decidir devido ao custo inicial da implementação do projeto, e nós temos uma tendência ao desperdício natural, porque no nosso país tem muita água, tem muito isso, tem muito aquilo, e a gente tende a desperdiçar, isso é errado. Essa questão do custo inicial, pessoal, ela é interessante sobre o seguinte viés. O custo, a gente tem basicamente o custo de aquisição de um equipamento, por exemplo, custo de um motor elétrico, a aquisição. A gente tem um custo associado
a manutenção do motor, e a gente tem um custo relacionado ao consumo de energia desse motor, por exemplo, durante toda a sua vida útil, energia. Então, geralmente, ao longo da vida útil do motor, que dura muito tempo, o custo com energia ele vai superar o custo das manutenções dele e o custo da aquisição dele, da compra dele na época. Porém, quando a gente vai querer implementar uma medida de eficiência energética, que a gente vai economizar muito na energia, que é o maior gasto geralmente, os gestores tendem a não querer implementar o sistema de eficiência energética simplesmente pelo seu valor, pelo seu custo inicial de implementação, sendo que a longo prazo, a médio e longo prazo, melhor dizendo, a economia da energia que esses motores ou outros equipamentos irão economizar devido a essa otimização, a essa eficiência, se justifica facilmente o custo do projeto. Barreiras econômicas, como o preço da energia, custo de capital elevado, incerteza quanto à evolução dos preços de energia, e barreiras financeiras, que é a questão mais da burocracia, que é o contrato de performance com difícil aceitação pelos bancos, barreiras institucionais e visões diversas de mercado e, às vezes, uma falta de mercado mesmo para implementar a eficiência energética. Ainda é algo relativamente difícil de implementar no Brasil, devido à aceitação das pessoas. Então aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos de perdas nas instalações elétricas que a gente consegue reduzir para a gente usar melhor nossa energia. Então eu trouxe vários casos, tá? Vou comentar brevemente. Então você pode colocar os seus transformadores próximos das suas cargas para evitar perdas com queda de tensão e também que pode exigir com que seu cabo seja de bitola maior e etc. Evite sempre sobrecargas nos condutores, disjuntores e demais equipamentos, porque uma sobrecarga causa elevação de temperatura que aumenta a perda elétrica no condutor ou nos equipamentos. Realize o balanceamento das suas fases. Se o seu sistema é trifásico, coloque cargas nas 3 fases equilibradamente o máximo que der, porque isso também está relacionado com sobrecarga. Faça campanhas de análise termográfica sempre que possível, para você substituir cabos aquecidos, corrigir conexões com ponto quente. Isso também tem perda. Em sistemas de alta potência, sempre opte por transmitir em alta tensão, porque alta ou média, uma transmissão em média tensão dentro da sua indústria, até certo ponto, ela é mais viável, né? Ela é mais barato do que você transmitir em baixa tensão, que sua perda é maior. Faça emendas com qualidade, atenção para a conexão alumínio-cobre, que é o conector bimetálico. Reduza percurso de cabeamento até as cargas, para você baixar a queda de tensão. Em cargas indutivas, motores, trabalhe sempre próximo da potência nominal. Não use motores sobredimensionados ou subdimensionados, porque você vai ter perdas desnecessárias no teu sistema, vai ter problema. E evite fuga de corrente, que pode ser causada por isolamento desgastado, aparelhos com defeito ou emendas e conexões mal feitas. Agora aqui tem algumas ações focadas no motor elétrico. Utilize motores entre 75% e 90% da potência nominal. Escolha motores com alto rendimento, porque eles têm perdas reduzidas. Faça revisão do carregamento dos motores, foi o que eu falei, para não usar um motor subdimensionado, ou seja, ele está trabalhando mais do que ele foi feito para trabalhar, mas não use também um motor muito acima do que você precisa, porque ele vai trabalhar a vazio, e isso é ruim do ponto de vista elétrico e para o motor. Então, quando a gente trata de motores elétricos, a gente tem meio que um pilar de eficiência, que você pode substituir os motores antigos por novos, você pode revisar o carregamento dos motores para adequar a sua carga, e você pode automatizar seu processo, uma dessas 3 alternativas. Então, vamos continuar. Sempre use motores em condições adequadas do grau IP, que é a proteção contra partículas sólidas e líquidos, a temperatura. Sempre verifique a condição ambiental que o teu motor vai ser empregado. Então, faça a revisão da partida de motores,
Sempre que possível, troque uma partida direta por uma partida estrela-triângulo, troque a estrela-triângulo por uma soft starter, por um inversor. Faça essa adequação. Evite rebobinar motores, evite usar motores que já foram rebobinados muitas vezes, porque o rendimento dele baixa a cada rebobinamento. Substitua os seus motores antigos por mais eficientes, linhas premium de fabricantes, e evite variações de tensão. Um motor que trabalha com maior tensão do que ele foi feito, com uma sobretensão, ele não aguenta a mesma carga que ele foi feito para aguentar, aguenta uma carga um pouco menor. Então isso, às vezes, sem saber, o motor dá problema, e a causa não foi nem o próprio motor, foi a tensão que estava maior do que deveria. Aqui algumas dicas relacionadas com transformadores. Substitua, quando possível, transformadores muito antigos. Utilize carregamento entre 30% e 80%. Evite usar transformadores em vazio, porque ainda existe perdas no núcleo. Se for o caso, pode desligar quando não estiver sendo usado as cargas do transformador. Tenha um transformador de menor capacidade para serviços gerais. O prédio administrativo da indústria, um transformador próprio para ele. Realize sempre manutenção preventiva para detectar vazamento, ensaio de rigidez elétrica, inspeção de parte metálica, teste de isolação, limpeza geral e etc. Se tiver muitos transformadores, verifique a possibilidade de redistribuir as cargas. Quanto ao sistema de iluminação, percebe que tem vários subsistemas que a gente pode atuar na indústria. Então, tente usar o máximo aproveitamento da luz natural, janelas, etc. Desligue a iluminação em ambientes não ocupados. Faça o dimensionamento da iluminação de acordo com o nível de trabalho adequado, conforme a norma. Utilize circuitos independentes para a utilização de iluminação parcial. Por exemplo, as luminárias que ficam mais próximas às janelas, coloque um interruptor próprio, para que, quando tenha luz natural, a gente não precise ligar essa fileira de luminárias. Selecione cuidadosamente lâmpadas e luminárias buscando um conforto visual e também opte por luminárias que não aqueçam muito. Utilize luminárias com alta eficiência, sempre que possível acople ao sistema relés fotoelétricos e também sensores de presença. Estabeleça um programa de limpeza das luminárias, pessoal, isso é muito importante, assim como limpar paredes, janelas, forros e pisos, porque uma superfície limpa ela vai refletir melhor a luz, de modo que a iluminação do ambiente vai ficar melhor. Relacionado aos sistemas de ar-condicionado e ventilação, o que a gente pode fazer? Mantenha níveis de temperatura na faixa de conforto térmico, 22 a 24 graus, a depender da temperatura local. Utilize maior ou menor entrada de ar externo, dependendo se o teu ambiente está mais frio, está mais quente, a estação do ano e etc. Procure operar os compressores e chillers a plena carga, em vez de 2 ou mais com carga parcial. Proceda a uma limpeza periódica nos ventiladores, não use ar-condicionado em ambientes não ocupados e utilize equipamentos de alta eficiência. Verifique se não existem vazamentos de fluido refrigerante em torno de vedações, visores, tampas, conexões, válvulas e ligações. Observe operações irregulares de compressor, como funcionamento contínuo ou partida e parada frequente. Isso aqui justifica a questão dos ar-condicionados inverter, por exemplo, porque quando um compressor ele parte e para frequentemente, isso gasta mais energia. Então, é essa a ideia. Limpe periodicamente filtros e coloque avisos nas janelas e portas, instruindo os funcionários a mantê-las fechadas quando o sistema de ar-condicionado estiver operando. Isso aqui é focado na conscientização dos usuários, em conscientização e educação das pessoas, que isso também é um pilar da eficiência energética. A questão do fator de potência, é o último tópico que a gente vai abordar. Então, as principais causas de um baixo fator de potência são, vou resumir aqui, motores e transformadores operando a vazio. Então, ou seja, o motor ou transformador ele tem uma capacidade de operação muito acima do que atualmente ele tem operando, ok? Então, isso é trabalhar a vazio e isso baixa o fator de potência, que é um parâmetro de qualidade de energia. Quando o teu nível de tensão está acima do nominal, isso também traz como consequência um maior consumo de energia reativa e baixa o fator de potência.
Quanto às lâmpadas de descarga, necessitam de reator, que possui bobina, consome reativo e baixa o fator de potência. Então escolha usar reatores com alta eficiência ou reator eletrônico, para minimizar isso. Isso daqui é clássico, pessoal. Uma grande quantidade de motores vai reduzir o fator de potência, é normal. A indústria vai ser majoritariamente indutiva, e isso está associado também a quedas de tensão no ambiente industrial. E você tem a seguinte questão, que um baixo fator de potência ele vai estar associado a um aumento dos desgastes nos dispositivos de proteção e manobra, aumento do investimento em condutor, porque essa energia reativa ela contribui com corrente também. Então você não está usando uma corrente para sua carga de fato, é uma corrente necessária para o funcionamento dos motores, mas que você não usa trabalho, não realiza trabalho com ela. E você satura a capacidade dos equipamentos, impedindo ligação de novas cargas. Então você precisa corrigir o fator de potência baixo para que você possa colocar mais cargas na sua indústria. Então, em casos práticos, a correção do fator de potência para 1 geralmente não se justifica economicamente, então um valor de 0,95, 0,96 pode ser considerado para você corrigir. E a solução mais prática, em âmbitos gerais, é instalar bancos de capacitores, que pode estar junto às cargas indutivas, junto aos motores, junto aos transformadores, pode estar no barramento geral de baixa tensão, e esses dois aqui, a gente pode colocar bancos fixos ou automáticos, e o banco pode estar na média ou alta tensão também para corrigir. Então, uma breve conclusão aqui, pessoal. A minha ideia foi abordar sobre ações de eficiência energética que você pode adotar para reduzir perdas de energia, otimizar seu sistema. Então, a gente falou sobre algumas medidas em vários setores, que pode aumentar a eficiência energética. No geral, a gente comentou alguns tópicos sobre reduzir perdas na distribuição interna, reduzir perda em motores, transformadores, iluminação e refrigeração. Então, a utilização de energia de forma mais consciente, automatizando processos e conscientizando trabalhadores sobre desperdício, torna-se fundamental no cenário atual brasileiro e mundial. E em cenários de possíveis crises de energia, a implementação prévia na sua indústria de medidas de eficiência pode evitar desligamentos de carga e cortes abruptos de energia. Isso é fundamental. Algumas referências para montar esse material. E uma frase final: produzir com mais eficiência significa garantir mais sustentabilidade energética na vida dos brasileiros e na indústria. Então, consuma sempre com consciência. E muito obrigado, não se esquece de curtir o vídeo e inscrever no canal e até a próxima.